Essa é a parte final dessa série de Leia as Regras. Se você ainda não assistiu às outras partes, os links estão na descrição e no comentário fixado. Lembrando que esse vídeo também terá uma meta de likes, mas por ser a parte final, a meta de likes será para que eu faça outra série. Então a meta para a próxima série são 6.000 likes. Vocês conseguem? Enquanto eu ficava ali deitado, com o coração disparado, tentei lembrar-me se eu tinha trancado todas as portas e janelas. A sensação de pânico era sufocante. Fechei os olhos, tentando seguir a regra. O silêncio era opressivo. Cada pequeno ruído parecia amplificado no meu estado de tensão. O farfalhar das árvores lá fora, o tic-tac do relógio na parede, o som da minha própria respiração pesada. Tudo parecia conspirar contra minha sanidade. Lex estava inquieto no seu canto, e eu podia ouvi-lo se mexendo. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. Meu corpo estava tenso e cada músculo doía de permanecer imóvel. Tentei me acalmar, respirar fundo e me concentrar em manter os olhos fechados. Finalmente, senti que o ambiente ao meu redor estava ficando mais claro. Os primeiros raios de luz da manhã estavam começando a infiltrar-se pelas frestas das cortinas. Jesus amado, tinham passado horas, literalmente, mas felizmente sobrevivi à noite. Levantei-me devagar, ainda cauteloso. Fui até a janela e olhei para fora. O bairro estava tranquilo, as ruas começando a ganhar vida com o movimento matinal. Desci as escadas com Lex me seguindo de perto. No momento em que entrei na cozinha, ouvi a campainha tocar. Olhei para o relógio. Era exatamente 8 da manhã. A regra 8. Mas eu não tinha nem tomado café da manhã. Como que a velha poderia estar ali já? Abri a porta e lá estava a senhora idosa novamente. Dessa vez, com uma expressão ainda mais estranha. Ela segurava uma torta que dessa vez parecia normal. "Bom dia, jovem", disse ela com sua voz doce. "Eu trouxe outra torta para você. Hoje é de cereja." Lembrei-me da regra. Se for qualquer outro sabor, diga: "Não te conheço. Acho que você está na casa errada." "Desculpe, senhora", falei, tentando parecer educado, mas firme. "Eu não te conheço. Acho que você está na casa errada." Ela piscou, surpresa, e então um sorriso sombrio atravessou seu rosto. "Ah, que pena", disse ela. "Espero que tenha um bom dia." Fechei a porta e corri até a janela para observá-la. Ela se afastou lentamente, mas antes de sair da propriedade, olhou diretamente para mim pela janela. Seu olhar era frio, fazendo um arrepio subir pela minha espinha. Esperei até que ela desaparecesse de vista antes de sair da janela. O restante do dia passou novamente sem incidentes. Eu seguia cada regra à risca, sem falhar. Coloquei a oferenda no santuário no quintal depois do almoço e me certifiquei de estar preparado para qualquer eventualidade. À medida que a noite caía, comecei a me preparar para as regras noturnas. Certifiquei-me de que Lex estava calmo e suas tigelas de comida e água estavam cheias. Tranquei todas as janelas e portas novamente, revisando cada canto da casa. Finalmente deitei-me, esperando que dessa vez a noite fosse tranquila. Por causa da noite anterior, olheiras já estavam aparentes em meu rosto. Mas sabendo o que já tinha passado, eu sabia que nada seria tão simples assim. Nos dias seguintes, eu seguia cada regra com precisão. Minha vida era um constante estado de alerta. Enquanto passava pela sala, vi algo que não esperava. Um envelope no chão, perto da porta da frente. Peguei o envelope, sem tocá-lo com as mãos, usando um pedaço de pano. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Você está quebrando as regras. Vamos ver quanto tempo você aguenta." A mensagem era direta. Quem ou o que estava me observando? E como sabiam que eu estava quebrando as regras? A partir desse momento, decidi redobrar meus esforços. No dia seguinte, depois do almoço, preparei a oferenda para o santuário. No entanto, quando cheguei ao quintal, vi algo que me fez congelar.
a árvore estranha mencionada na regra 10. Eu tinha esquecido dela. Estava lá no centro do quintal, com frutas brilhantes penduradas em seus galhos. Elas pareciam apetitosas, mas a sensação de perigo era iminente. Lembrei-me da regra: colha os frutos que crescem na árvore e ofereça-os no santuário. Com cuidado, colhi as frutas, sentindo o peso e a textura estranha delas em minhas mãos. Coloquei-as no santuário, torcendo para que isso fosse o suficiente. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi Lex começar a latir. Era a regra 6 novamente. Levantei-me rapidamente e desci as escadas. Abri a porta e deixei Lex sair. Dessa vez, fiquei perto da porta, esperando seu retorno. Ele voltou cerca de 1 hora depois, sujo de lama e sangue. Limpei-o com cuidado, seguindo a regra, e tranquei a porta atrás de mim. Mais uma vez, me deitei na cama, exausto e mentalmente drenado. A sensação de ser observado nunca desaparecia completamente. Meu sono era leve e perturbado por pesadelos de sombras e sussurros. Os dias seguintes foram uma repetição dos mesmos eventos. Parecia que eu estava preso num loop infinito, porém cada vez mais intensos. As noites se tornaram mais agitadas, os sons mais altos e perturbadores. A pressão mental estava me desgastando e comecei a questionar se conseguiria aguentar até que Sarah e Eva voltassem. Finalmente, no dia em que elas deveriam retornar, algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouvi um som alto vindo do porão. Meu coração pulou uma batida. Sabia que algo estava errado, mas não podia ignorar. Peguei uma faca e desci as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao porão, vi algo que me fez congelar. A porta do porão estava aberta. Lá dentro, no fundo, havia uma figura parada. Quem está aí? Minha voz tremeu enquanto perguntava. A figura se mexeu, dando um passo em minha direção. Era Sarah. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Não há tempo para explicar. Precisamos sair daqui agora. A voz dela urgente e desesperada. Subimos as escadas rapidamente e saímos da casa. Lá fora, Eva estava esperando no carro. Entre, rápido! Gritou ela. Entramos no carro e saímos em alta velocidade. Você fez bem, seguiu as regras, mas isso ainda não acabou, disse Sarah enquanto dirigíamos para longe. Mas o que era tudo aquilo? Perguntei, minha cabeça girando com perguntas. Uma história longa, respondeu Eva. Vamos contar tudo, mas primeiro precisamos garantir que estamos seguros. Enquanto nos afastávamos da casa, senti uma sensação de alívio misturada com uma nova onda de ansiedade. Enquanto nos afastávamos da casa, um silêncio pesado caiu sobre o carro. Podia sentir a tensão no ar, o que me fez perceber que havia muito mais nessa história do que eu jamais poderia imaginar. Vocês precisam me contar o que está acontecendo, falei, quebrando o silêncio. O que está acontecendo? Sarah e Eva se entreolharam, e Sarah começou a falar. A velha senhora que morava naquela casa era minha avó, na verdade. Ela começou dizendo. Ela nunca aceitou meu relacionamento com Eva, sempre foi muito tradicional e rígida. Quando nos mudamos para lá, achamos que seria uma oportunidade de tentar recomeçar, de fazê-la entender. Eva continuou. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ela se recusava a nos aceitar e a situação só piorou. Começou a fazer rituais estranhos pra gente se separar. Nós tentamos de tudo para conviver com ela, mas ela era maluca. Sarah respirou fundo antes de continuar. Certa noite, então, a situação saiu do controle. A gente flagrou minha avó fazendo um ritual. Nós a confrontamos, pedimos que parasse, mas ela se recusou. Em um acesso de raiva e medo, acabamos matando ela. Foi um acidente, disse Eva com lágrimas nos olhos. Nós só queríamos que ela parasse com aquelas coisas horríveis. Nunca quisemos que isso acontecesse. Depois que ela morreu, disse Sarah, as energias que ela havia trazido para casa não desapareceram. Na verdade, elas ficaram piores.
Tudo que você experimentou são consequências dos rituais dela. Tentamos lidar com isso da melhor forma possível, mas sabíamos que não poderíamos fazer isso sozinhas. Foi por isso que te pedimos para cuidar da casa enquanto estávamos fora. Precisávamos de um tempo para encontrar uma solução definitiva. Então o que eu faço? Perguntei, tentando processar tudo. Nós conseguimos um amuleto que acreditamos poder purificar a casa. Foi para isso que fomos para as Bahamas, disse Sarah. Mas precisa ser colocado no santuário no quintal durante um ritual específico. Precisamos da sua ajuda para fazer isso. Concordei, ainda em choque com a revelação. Voltamos à casa ao cair da noite, quando era mais seguro realizar o ritual. O ambiente estava mais sombrio do que nunca, mas eu sabia que não havia outra escolha. No quintal, Sarah e Eva prepararam um santuário. As velas foram acesas e o amuleto foi colocado no centro. Elas começaram a entoar palavras antigas que eu não compreendia, mas podia sentir a energia ao redor mudar. Conforme o ritual avançava, a atmosfera ficou cada vez mais pesada. De repente, ouvi um sussurro frio atrás de mim. Virei-me e vi a figura da avó, olhando atentamente para mim, mais clara do que nunca, com os olhos cheios de ódio e dor. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, avançando lentamente. Vocês não têm direito de desfazer o que fiz. Meu coração disparou, mas Eva e Sarah continuaram o ritual, suas vozes firmes. Não olhem para ela, gritou Eva. Apenas continuem com a oração. Fechei os olhos e me concentrei nas palavras delas. Podia sentir a presença da velha se aproximando, mas não me mexi. As palavras ficaram mais intensas e a figura da avó começou a vacilar e disse: "Tarde demais." E desapareceu. O ar ao nosso redor clareou e a pressão que senti em meu peito diminuiu. O ritual parecia ter funcionado. Sarah e Eva se abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. "Está feito", disse Sarah. "Ela se foi." Nos dias que se seguiram, a casa parecia finalmente em paz. Voltei para minha casa. Aparentemente as regras estranhas não eram mais necessárias na casa delas e a sensação de perigo havia desaparecido. Sarah e Eva me agradeceram e, apesar do trauma que vivi, senti que havia feito algo significativo. Finalmente elas decidiram vender a casa e se mudar para um lugar onde pudessem começar de novo, sem as sombras do passado. Eu me despedi delas, sentindo que uma página havia sido virada. Enquanto assistia a elas encaixotando tudo da casa para se mudarem, vi Lex perto da porta da frente. Ele levantou a cabeça e me olhou fixamente, o que me fez estranhar por um momento. Havia algo estranho em seu olhar, algo que não conseguia identificar de imediato. Era como se ele estivesse observando mais do que apenas um simples cachorro faria. Foi então que entendi. Eram os mesmos olhos de dor e ódio da avó. Ela havia encontrado uma maneira de continuar ali, usando o cachorro para isso. Ela estava ali, observando, esperando e para sempre presente. Até a próxima. Obrigado.